Olá, bom dia, meus amigos. Onildo Rodrigues por aqui, Foco no Esporte, seu programa esportivo. Hoje, terça-feira, e eu tô aqui para trazer um resumo, do que foi o Campeonato Brasileiro nesta quinta rodada, né? E nós vamos destacar, claro, as equipes nordestinas, Bahia, Vitória e também Sport, Fortaleza e o Ceará. Ceará e Bahia se enfrentaram nesta quinta rodada, né? E o Bahia levou a melhor. O Bahia venceu ontem a equipe do Ceará por 1-0, gol nos acréscimos, no último minuto dos acréscimos, né? Um gol muito polêmico, onde o VAR chamou o árbitro, a princípio gerou aquela dúvida, inclusive os próprios torcedores do Ceará reclamaram muito com relação à marcação desse pênalti. E aí, no final das contas, o Bahia conseguiu vencer a equipe do Ceará e fez o seu primeiro triunfo, né? A primeira vitória dentro desta competição. Até então o Bahia havia empatado 3 partidas contra a equipe do Corinthians, contra a equipe do Santos e também contra a equipe do Mirassol. E uma derrota diante da equipe do Cruzeiro. Derrota essa que até gerou uma certa desconfiança por parte dos seus torcedores. E o Bahia venceu e podemos dizer que restabeleceu a confiança do torcedor, né? Pelo menos em partes, é o que a gente imagina. Já a equipe do Vitória, o Vitória ficou apenas no empate contra a equipe do Fluminense, jogando fora de casa no último domingo, né? O Fluminense saiu na frente e o Vitória conseguiu o empate. Esse empate mantém firme aí a equipe do Vitória nessa retomada, né? O Vitória vinha de mais de 20 triunfos desde o ano passado e acabou perdendo a primeira partida nessa temporada, e aí o Vitória já tinha diversos jogos sem conseguir vencer, sobretudo dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o rubro-negro baiano jogou bem, né? Vem jogando bem dentro do que ele tem como material humano, vem jogando bem e está conseguindo, de certa forma, manter aí o time sem perder nesses últimos 3 jogos, né? E que consiga se manter dessa forma. Já a equipe do Ceará, como eu falei, perdeu para a equipe do Bahia, mas jogou muito bem. Uma equipe se postou bem dentro do jogo, em alguns momentos criou chances para abrir o placar, mas acabou esbarrando aí naquela coisa que, para muitos, né, dos times brasileiros, é uma realidade. A questão de técnica. Mas, no que se propôs, né, esse retorno aí à Série A do Campeonato Brasileiro, eu acredito que é o esperado. Então é trabalhar do jeito que tem trabalhado para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, e não acho difícil não, pelo menos o que mostrou até aqui. Um time copeiro, um time que dentro das suas limitações consegue entregar um futebol ajustável, tá? Já a equipe do Sport oscila muito, né? Dentro desse campeonato o Sport tem oscilado demais e é uma daquelas equipes em que pode figurar entre aquelas que pode ir para a segunda divisão ou cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Mas só o campeonato está começando, a gente também não pode cravar nada aqui. A ideia é apenas mostrar esse atual momento de cada equipe. Eu falei de Bahia, falei de Vitória, falei de Ceará e estou falando agora do Sport. Da mesma maneira, eu elogiei a equipe do Ceará. O Bahia, diante do investimento que tem, né, tá entre as 6 equipes que mais investiram aí nessa temporada, existe uma expectativa maior. Mas as demais equipes, tá tudo no mesmo barco, né? Exceto a equipe do Fortaleza também, que nos últimos anos tem feito campanhas muito boas a ponto de figurar ali entre as equipes da Libertadores, né? Então, assim, falando de esporte, eu acho que dentre essas equipes, Sport e Vitória são as equipes que deixam uma certa desconfiança, né? Uma certa desconfiança. Mas, como eu falei, o campeonato está começando, a gente espera que ao longo desta competição o time se ajuste. Na janela que vai acontecer no meio do ano, essas equipes se fortaleçam. Eu acredito que todas elas vão fazer isso. Não só Bahia e Fortaleza, que chegam com um nível acima do que as demais equipes, mas também essas equipes aí entendendo que é necessário para fortalecer o seu time e se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, já pensando no ano de 2026, né? E falando sobre Fortaleza,
como todos esperam, uma boa campanha, né, diante de tudo que vem fazendo aí nos últimos anos. A equipe está disputando Libertadores. Óbvio que a Libertadores é o desejo de todos os clubes, mas precisa ter um equilíbrio, até porque quando se foca demais em uma competição como essa, acaba esquecendo de se manter na Série A, porque aí tudo vai por água abaixo. Você mantém a equipe bem num campeonato principal, que é a Libertadores, e esquece do Campeonato Brasileiro, o que de repente pode gerar aí um descenso, e esse descenso em 2026 você não vai ter nem Libertadores, nem tampouco Campeonato Brasileiro. E aí? Então, assim, é muito importante ter esse equilíbrio, né? Trabalhar de maneira inteligente e apresentar futebol justificativo para se manter bem, tanto em uma competição quanto outra. E não pode esquecer também das competições alternativas que tem aí para os times nordestinos, né? Que é a Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil, que aí já é para todos os times do futebol brasileiro, né? Então, essa é a minha análise com relação às 5 equipes nordestinas na disputa aí do Campeonato Brasileiro e as demais competições nessa temporada 2025, tá? Eu desejo que essas equipes, aquelas que não estão bem inicialmente, consigam ascender dentro da temporada, e aquelas que estão bem, que consigam se manter e sigam aí com seus objetivos esses, acredito eu, que seja o melhor possível para a temporada 2025. Não tivemos foco no esporte no dia de ontem, mas na próxima segunda-feira estaremos juntos, e eu acredito que com um programa super especial, e eu quero você comigo, tá? Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino para receber as notificações e compartilha com todos os seus amigos. Se gostou, joinha. Se não gostou, faz a sua crítica aí também, que a gente vai estar aqui para analisar e tentar melhorar o nosso conteúdo, já pensando nos próximos aqui dentro do nosso canal, tá certo? Um abraço a todos, desejo uma ótima terça-feira.